Olá, bom dia. Bem-vindos a Teorias para a Saúde. Sou o Dr. Carlos Alves. Sheila Vieira, Nutricionistas. E hoje a gente tá com um podcast maravilhoso com o Alberto, que é um psicólogo formado ele é formado em psicologia há 21 anos e ele tem duas pós. Uma pós é em arte, Arte terapia. arte terapia, e o outro é filosofia e autoconhecimento, pela PUC do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Alberto? Correto. Maravilhoso. Depois, Alberto, você explica pra gente o que que é essa parte da arte terapia, porque eu realmente sou leiga, não sei, mas tô curiosa para conhecer. E hoje o tema do nosso podcast, então, é a psicologia, a importância da psicologia no esporte, né? Não só para o esporte, mas para a vida também, né? Então, a gente vai falar bastante sobre a parte psicológica para chegar na alta performance. O Alberto ele tem bastante experiência com atletas também, né? Sim. Então, vai ser um podcast muito legal para a gente conhecer essa parte dos atletas que é a psicologia, né? Sem isso, ninguém chega no objetivo final, né, É Alberto? verdade. Isso aí. Roberto, seja bem-vindo, então. Obrigado. Bom, é muito grato mesmo, de verdade. É uma felicidade estar aqui e poder contar um pouco da minha história. Eu, até vindo para cá, eu estava pensando, nossa, que vou falar lá, né? Que de interessante, que possa ser interessante. E eu tive um insight muito interessante, muito legal. Eu pensei, nossa, eu tenho história para contar. Deve ter muito, Então, né? então foi uma coisa que a gente não é convidado para esse tipo de situação. Eu adoro podcast, como eu estava falando em off para vocês, né? Eu consumo bastante esse tipo de conteúdo, eu acho muito importante, principalmente quando se propõe a falar sobre ciência, sobre eh, questões que muitas vezes as pessoas são mal informadas. Então a gente acaba tendo a necessidade de ter profissionais falando um pouco mais, com mais embasamento sobre esses diversos assuntos ligados à saúde em geral. Então, vindo para cá, eu tive esse insight, nossa, que legal, eu tenho história para contar. Pode ser desinteressante para alguns e pode ser muito interessante para outros. Então, Beleza, com 21 anos de formado, certeza que história para contar você tem, Alberto. bastante, viu, Sheila? E é uma história que muitos podem pensar assim, né? Aliás, bem comum quando a gente olha para qualquer profissional e vê, nossa, foi tranquila a trajetória dele, né? Foi consciente, tudo planejada, Uhum. né? De forma consciente, cada etapa sendo cumprida e colocando lá o cheque. E não foi nada assim. Eu acho que a história de todo mundo é mais ou menos parecida, né? A gente tenta É, fazer o roteiro da nossa vida lá, mas quando chega na hora, a gente só vai fazendo as curvas ali até chegar ao nosso objetivo. Mas o importante é chegar lá, né, Alberto? só vai, né? Muitas vezes só vai. E não tem muito essa. As pessoas falam, nossa, como você foi corajoso. Eu falei, eu fui, é a É, necessidade. com Tem que certeza. trabalhar e vamos lá, Isso né? aí. Bom, posso começar? Pode, por favor, Alberto, conta um pouquinho da sua história pra gente. Se você puder contar também alguma história de algum paciente, não necessariamente citando o nome, se quiser citar, fica à vontade, se puder, né? Se não, aí você conta pra gente, principalmente do atleta, como que foi, assim, no início e se ele conseguiu chegar no objetivo dele, frustrações e aquele que passa na cabeça de um atleta durante uma competição, por exemplo. Ele tem vontade de desistir, não sei, deve passar. É, só seja livre aí, É. conta a história pra gente, como que começou seu interesse pela psicologia, né? Como que isso daí depois foi para a área do esporte? Eu tenho certeza que tem muita coisa ali envolvida, né? Fica à vontade aí para você contar essa história aí para todo mundo conhecer também. Legal, vamos lá. Bom, como eu cheguei na psicologia? As pessoas dizem, né? Ou você vai pelo amor ou pela dor. Hoje eu sou apaixonado pela psicologia, eu amo de coração a minha profissão. Mas foi pela dor que eu cheguei por ela. É Foi a... diferente pra mim. É diferente? É, porque eu fui para as áreas por Aham.
pela dor. Legal. Depois eu fui descobrindo que tinha amor envolvido, mas Tá. isso era inconsciente. Aham. Conscientemente, o que eu conseguia ter de consciência na época, ali né, em torno dos meus 20 anos de idade, 19, 20 anos, foi através de uma frustração muito grande, que eu tentei ser jogador de futebol. Oh, você foi o atleta, então. Eu tentei ser. Até que idade, assim, você. Ah, Quando que você começou a se interessar pelo esporte e falou assim, nossa, é isso que eu quero? Isso é interessante, essa pergunta, porque a minha carreira não começou aos 7 anos, mas a minha trajetória de culminou nisso aqui que eu me tornei, começou com 7 anos de idade. Na rua de casa, na frente da minha casa, eu lembro da situação com todos os detalhes. Tinha 7 anos e a gente estava jogando bola ali na rua, e eu fiz uma jogada boa, e um colega mais velho, já adolescente, ele olhou para mim com espanto, e eu lembro do rosto dele dizendo: Nossa, quantos anos você tem? Falei, 7. Ele ficou mais espantado. Ele disse: Você só tem 7 anos e já faz isso? Mostrou uma grande habilidade, né? Ali eu amarrei meu burro na minha autoestima. Isso tem muito a ver Com com certeza. atleta, como é que a gente chega a construir a nossa personalidade, onde a gente estrutura o nosso ego para ter o mínimo de autoestima para viver, para enfrentar a vida. Então a gente precisa de algum feedback, claro, de alguém dizendo você é bom nisso. E aí a gente canta, né? Sou bom nisso, eu vou investir. Né? Tem uma coisa muito boa e tem uma coisa que para muitos não é muito boa, que vira um hiperfoco. Aí eu passo a. Isso acontece muito com atletas que começam a sua carreira muito jovens. 10, É, 9, 10 Isso anos, até aconteceu menos. comigo, na verdade. Quando, quando eu era criança, eu observei que quando eu fui pro basquete, eu segurei aquilo como fosse a única opção da vida, assim, porque aquilo era extremamente necessário para eu conseguir ter motivação. E eu acabei me fechando, eu queria ser atleta, era isso. E esse raciocínio ele perdurou até meus 18 anos ali, que eu falei assim, eu me machuquei, aí eu sabia que eu já tinha uma lesão assim, eu já falei, será que o meu corpo vai aguentar eu ser atleta mesmo, né? Olha o ortopedista nascendo. A hora do ortopedista nascendo, exato. Então a gente vai tomando decisões na vida, assim, que a gente acaba não prestando, mas por causa de uma lesão, de um foco, né? Como você falou, esse hiperfoco, surgiu outra profissão, talvez, que é o que eu tenho hoje, é né? verdade. Que é o que se espera em termos de saúde psicológica, a pessoa lidar com frustrações. Olha, não deu certo aqui, eu vou então para outro caminho. Sim. Vou ver onde eu consigo ser bom também. Sim, E com aí você certeza. precisa de experiência para isso, né? Fazer uma faculdade, um curso, escutar um podcast, ler um É. livro, enfim, a gente vai diversificar as nossas opções. Só que muitos não conseguem fazer isso, né? Ficam presos àquele algo, né, que foi bem visto, que foi elogiado e nós somos viciados em elogios. Precisamos para construir a autoestima do elogio, mas o problema é quando a autoestima vira inflação de ego. E a gente vai poder falar bastante sobre isso Gente, aqui. maravilhoso. Adoro psicólogo. Meu Deus do céu. Que ótimo. Volta então agora pro seu contexto dos 7 anos que você estava no auge ali. Isso, voltando lá. Ah, 7 anos, falei, nossa, é aqui que eu vou me dar bem na vida, que eu vou ter sim. reconhecimento. Claro, gente, isso tudo inconsciente. Pensava, com 7 anos, né? Não elaborava dessa forma. Ninguém com 7 anos elabora tudo isso. Enfim, aí comecei a jogar futsal na época, entrei num time e continuei tendo bons feedbacks. Me percebi realmente, eu acho que eu posso me tornar um jogador de futebol e dali a Foco. o meu foco, uma espécie de obsessão. Legal. Né? E meu pai também, encantado, nossa, muito comum no Brasil, né? Então, Jogador de futebol, filho jogador de futebol, então né? ele sempre me acompanhava. Aí ele do futsal foi pro futebol de campo. Aí cheguei a jogar nas categorias de base do São José. Aqui do
aqui de São José. Legal. Você é daqui, Sou Alberto? Ai, daqui. que ótimo. Inclusive hoje tem jogo São José e Taubaté, clássico do Eu Paulo. Nossa, escutei ontem, eu clássico, Já tô com o meu escutei. ingresso clássico. comprado já. Que belezinha. Eu sou muito apaixonado mesmo e ali joguei nas categorias de base do São José, enfrentamos São Paulo, Corinthians, o negócio foi tomando uma dimensão. Joguei também em clubes aqui, em outros times da cidade que na época eram muito fortes também, junto com o São José. Enfim, tentei, cheguei até a fazer teste chamados peneirões, né? Pelas pessoas que pegam 200 jovens e colocam num campo de futebol para jogar. Isso é prática que existe, se eu não me engano, até Até hoje. hoje, não. Até hoje eu vejo muitos atletinhas aí se preparando para esses peneirões, porque às vezes é a única oportunidade que ele tem de se mostrar ali, né? Eu cheguei a viver essa experiência, porque aí eu já estava com 18 anos mais ou menos, 19, eu fui fazer minha última tentativa, né, que foi no Guarani de Campinas. E fui fazer esse teste lá. Nesse contexto, a grama batia aqui no joelho, não tem muitas condições. Então você tem que se virar lá em poucos minutos, no meio de 200. A minha idade já era um pouquinho avançada, porque jovens com 15, 16 tinham mais chances de conseguir uma vaga, essa oportunidade no clube. Eu não consegui. Eu me lembro também desse dia que foi bastante frustrante. E de esperar que o técnico me desse um feedback positivo de você foi selecionado e não aconteceu. Então, aí eu cheguei na psicologia pela dor, não imediatamente. Fazia inglês, fui trabalhar em outras coisas, enfim, Foi se reorganizar, né? reorganizar, exatamente. E quando a Universidade Paulista, a Unip, veio para São José, isso em 89, em 98 começaram a divulgar, estava fazendo inglês, com meu irmão e com um amigo, e a gente pensou assim, poxa, vai ficar no inglês? Faculdade? Né? Tá, vamos fazer faculdade. Primeira coisa que eu pensei, bom, vou fazer algo que eu acho que eu também sou bom. Uhum. Por que que eu achei que eu poderia ser um bom psicólogo? A única referência que eu tinha eram dos meus amigos, principalmente amigas, que diziam que eu sabia escutar. Então, quando tinha algum problema, alguma frustração, eu acolhia, espontaneamente. Mas isso é uma característica boa, né, Alberto? Que mais psicólogo que eu não consigo nem imaginar. Um psicólogo que não gosta de escutar o outro para tentar ajudar no problema que ele tem. Nem começa a psicologia, então. Não, nem começa. Eu acho uma coisa muito interessante os profissionais de saúde, que é essa característica, essa empatia, querer ajudar. É assim, é o divisor de águas para quem está escolhendo uma profissão ali. Essa questão de eu quero ajudar, eu quero poder ajudar, né? Verdade. Isso aí é uma coisa muito legal. É que muitas vezes passa sem percepção de uma orientação vocacional, por exemplo. Depois eu virei orientador vocacional, vou chegar lá. E assim, a orientação vocacional, ela ajuda, sim, ela dá informações que você não tem através de testes, Sim. técnicas, enfim. Mas isso que você falou, doutor, é fundamental. É você ter a percepção de algo que você não precisa estudar. Não depende de algo externo, já é seu, É nato. é nato. E aí a gente precisa viver para descobrir isso. E através dessas experiências com amigos, eu escutava, né, que eu sabia que eu tinha paciência, que eu não estava julgando, que eu acolhia. Então é psicologia, que eu acho que é por aí minha. E fora uma própria inteligência, né? De você escutar o outro e pensar sobre o outro. Falar assim, nossa, olha aqui, coitado, o que dá para fazer para ajudar ele? Daí isso daí já cria uma autoconsciência para você chegar assim, nossa, como que eu posso ajudar ele mais, né? Mas Com mais técnica, com é, mais conhecimento, exato, né? né? E da própria sensibilidade ao sofrimento do outro, né? A vida que triste estar com depressão, com melancolia, tristeza, que seja. Né? Eu achei legal você falar da questão
da, do teste vocacional, Orientação né? vocacional. Eu fiz na época da faculdade, e na época da faculdade não, antes de entrar para a faculdade. E aí eu lembro que me ajudou muito, só que me ajudou até mais do que eu imaginava. Porque eu lembro que na época que eu fiz o teste, eu estava em dúvida nas duas faculdades que hoje eu sou formada. Então eu falei, depois de analisar todos, fazer os testes, né, perceber que eu gostava de biologia e um pouquinho de exatas também. Meu Deus, aí acabou dando nutrição e engenharia de alimentos. Eu fiz as duas. Eu fiz as duas. Então, assim, é muito legal, né? Ver como a importância dessas ferramentas podem facilitar um pouquinho a vida dos adolescentes, né? Que às vezes estão um pouco perdidos ali, com 17 anos, não sabe muito bem o que vai querer para a vida. Não que esse teste vocacional seja certeiro, 100%, né? Porque pode ser que, às vezes, a pessoa talvez não faça da melhor maneira possível e erre. Mas comigo acabou dando certo e as duas que eu fiquei com vontade de fazer, eu acabei fazendo. Ajuda muito. Mas nesse Ajuda. contexto, assim, aproveitando que você tem todo esse trabalho, essas ciências e estudos psicológicos, assim, e essas memórias, é, quando você está ali entendendo o seu contexto, você lembra também de vários colegas que tinham problemas psicológicos para acessar ali o esporte, ou então tinha dificuldades dentro de casa? Você tem essa construção de que nesse período entre 10 e 18 anos, que é a grande Divisor de águas. divisor de águas para as pessoas mesmo, tinham muita dificuldade nessa época? Sabe? Hoje a gente consegue fazer essa leitura, olhar, né, lá para o passado, não só na própria vida, mas na vida da comunidade que a gente vivia ali, e perceber que nada acontece por acaso, né? Uhum, Tudo tem uma construção sociopsicológica uhum. ali envolvida e acaba levando as pessoas para um lado ou para o outro e fica muito a critério de cada um ter uma hora ou outra na vida, geralmente pela dor, pelo sofrimento, de deixa eu tentar entender de onde vêm determinados sintomas ou acontecimentos mais sofríveis, né? Você acha que as principais assim, a dor da pessoa e talvez a frustração dela que gere um outro estímulo para ela procurar outra profissão, ou então buscar caminhos ali para ela ter uma melhora na vida, assim, principalmente. Eu vejo, assim, criança, a gente tem um desenvolvimento cerebral, né? É bioquímica pura, né? Então, assim, esse processo de desenvolvimento, ele deveria ser melhor acompanhado, né, pelo sistema mesmo de saúde, né, pela essa organização, porque parece que eu, pelo menos, tenho essa impressão. E eu também tive uma dificuldade nessa época de entender o contexto que eu estava vendo, porque a gente não consegue ter a visualização do mundo quando a gente está com a idade mais avançada, né? Então, assim, esse contexto todo para auxiliar as crianças a se desenvolver, para ajudar a tomada de decisões, como que você vê isso, assim, nessa idade? Porque, pelo contexto, pelo que eu entendi, você participou disso ativamente na sua vida, querendo ser atleta e depois viu que estava lá no Pereirão, tava grama na altura dos joelhos, falou assim, é minha última tentativa aqui, como que eu vou poder desenvolver e sem saber um contexto todo por trás, né? Porque a inteligência, naturalmente, ela não consegue acessar isso, né? Como que você vê esse caminho aí para tudo acontecer, assim, do ponto de vista psicológico hoje? Ótima pergunta. A gente não está preparado para decidir a nossa vida e dentro de uma concepção em que profissão é para sempre. Sim. Isso está diminuindo, eu tenho a impressão, mas na minha época isso era casar e decidir a profissão era Para sempre. para sempre até a aposentadoria. Sim, O casamento até que a morte os separe e a profissão até a também. aposentadoria. Hoje eu tenho pacientes que estão mudando radicalmente de área, né? E por saúde mental, Por dor, né? por dor. O meu caso, um pouquinho
Eu tinha dúvida nas duas faculdades, engenharia de alimentos e nutrição. Aí eu terminei engenharia de alimentos, fui para o mundo da indústria de alimentos, vi muita coisa que eu não gostei, apesar de eu ser apaixonada até hoje, apaixonada pelo processo de desenvolver produtos alimentícios. Acho lindo, maravilhoso. Só que eu vi tanta coisa errada, que aí a dor me fez fazer a minha segunda opção, porque eu tinha dúvida lá com 17 anos, que é a nutrição. Por quê? Porque a nutrição eu tenho certeza 100% que tudo que eu tô fazendo é só para ajudar, é só pro bem. Não tem nada que eu faço que vai estar denegrindo a vida de alguma pessoa. E na engenharia de alimentos, não. Na engenharia de alimentos eu vi que eu podia desenvolver produtos ruins, que as pessoas iriam ficar doentes. E eu falei, Jesus, não quero participar disso, não, E ficam obrigada. doentes, né? E ficam. Então, assim, e eu via que muita gente dentro da indústria não estava nem aí. Só queria desenvolver porque era o que queria vender e acabou. E eu falava, gente, eu assim, eu amo desenvolver produtos, acho lindo, maravilhoso, mas eu só vou desenvolver alguma coisa se for para fazer o bem. Aí tudo bem. Do contrário, eu não quero. Aí, pela dor, pelo que eu vi, pelo que eu passei, eu falei, não, então eu vou fazer uma segunda. Lógico que eu tinha marido. Se não tivesse também, talvez, nem sei se eu faria, mas o Carlos me apoiou assim, Sheila, você gosta de nutrição desde os 17. Eu comecei fazendo nutrição e larguei antes da engenharia de alimentos. E aí ele falou, por que você não volta? Eu falei, vou voltar mesmo. E aí, beleza. Daí hoje, paz mental, porque eu sei que eu tô só cuidando das pessoas para deixá-las melhor, para elas viverem mais e melhor. Só isso. Eu parei para pensar nisso de mim mesmo. Um pouco foi na dor também. Psicólogo faz pensar, né? Faz. Vocês ficam naquele silêncio, assim, É, observando, né? a Daí gente vai não vai. Coloca a saindo, mão né? aqui, né? Olha só que legal, né? Mas olha que interessante seu relato, Sheila, porque quem em você teve essa percepção naquele momento de que aqui não vai ser legal? Por que não vai ser legal? Porque não faz parte dos meus É valores, isso. quem eu É sou, isso. né? Você estava atenta às suas experiências. Eu costumo dizer que não existe experiência ruim. Todas as experiências são válidas. Todas. Eu tive experiências péssimas ao longo da minha trajetória torta para chegar até aqui, né? Mas valiosíssimas para adquirir a consciência, adquirir. A gente trabalha em psicoterapia, pelo menos na linha que a gente segue, é na expansão da consciência. Então, você falou, Carlos, lá no início da vida, a gente não tem expansão de consciência. A gente tem alguma coisa, se agarra nessa alguma coisa, a gente tem uma. Vamos fazer uma analogia, né? A gente tem uma esteira de ginástica de corrida. A gente pega essa esteira. Não tem como pegar duas esteiras, colocar o pé numa e na outra, não. Você tem que pegar uma. Não tem como ser diferente. Não tem como um jovem, 18, 17 anos, ter Então, uma visão de quem ele é, de que é esse mundo. Uma vez eu dei uma palestra no ginásio famoso aqui de São José, e eu tenho certeza, ao final dessa palestra, metade dos pais adoraram e metade dos pais anotaram meu nome para nunca passar por mim. Caramba. Sim, nossa, ela foi impactante, porque o tema era orientação vocacional. Eu peguei o título de um livro que eu gostava muito, um livrinho pequeno, Na Dúvida, Ultrapasse. Era o título, é o título do livrinho de orientação vocacional. Eu vou falar aqui para pais de adolescentes que estão terminando o ensino médio, ou seja, em fase de decisão. pré-vestibular, né, fazendo cursinhos, estudando 12 horas por dia e sendo pressionados a decidir a vida. É. Nossa, é muito. Então, o título da palestra já deu um enredo, né? Na dúvida, passe. Qual foi a minha mensagem? Gente, qual o problema dele fazer uma faculdade e chegar lá no quarto, quinto ano e descobrir só lá no quarto e quinto ano que não é a dele? Qual é o problema disso? Não há, estou aqui para dizer para vocês, não há problema. Eu, particularmente, né? Eu comecei com publicidade. Fiz aí 3 anos de publicidade e falei assim, eu quero ajudar o ser humano.
fui decidir fazer medicina. Eu tava ali já quase sendo Terminando, profissional. né? E hoje, aqui, ó, essa estrutura, né, desse podcast eu desenvolvi graças ao conhecimento que eu adquiri Sim. nessa época. E De agora está publicidade. sendo valioso num período É. da vida diferente para conseguir fazer aquilo que eu estava proposto a fazer desde o começo, né? Toda experiência é válida. Toda. Das mais trágicas. Uhum. Né? Desde que a gente tenha amparo para poder ampliar a consciência sobre o fenômeno que ocorreu. Sim. Entendeu? É. E é muito difícil ter esse amparo, é muito difícil ter esse suporte. Por quê? Porque sempre tem aqui aquilo que a gente chama na psicologia de síndrome do impostor. Será que eu estou pensando? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou viajando? Será que eu não quero mais fácil? Será que eu não quero muito? Nossa, eu acho que todo mundo devia ter um psicólogo. Gente, sério. Olha, assim, eu falo porque, assim, faz o quê? Acho que uns 6 meses que eu tô com a minha psicóloga bem. E, assim, eu não vejo mais a minha vida sem. Porque, assim, faz muito bem você parar um pouquinho da sua semana, nem que seja uma horinha, para você pensar sobre você, sobre o que que tá acontecendo na sua vida, na sua semana, naquele mês. É muito importante, né? Porque faz pensar, faz você refletir, Eu né? acho que isso daí é até uma educação, É, né? Sim. Você nossa. aprender É. a pensar sobre Se relacionar consigo mesmo. A gente ignora essa relação. A gente pensa na relação amorosa, a gente pensa na relação profissional, a gente pensa na relação social, familiar, política. política e até a teológica. A gente pensa na relação com Deus, mas ninguém pensa na relação na Nossa. intrapessoal. É como que eu me vejo. E como é que você vai. Principalmente, não só, mas principalmente nós da área da saúde. Se você não tá bem com você mesmo, como é que você vai cuidar da pessoa? Vai cuidar do outro jeito? Da área dessa opção. Opção, a gente tem que estar muito bem resolvido. Tem Pra... dia que, olha, não tô legal, não vou atender. É, Tá mais exatamente. atrapalhar do que ajudar, então. Olha só, você ter essa consciência, né? De que às vezes você não tá num momento legal e que o senhor desmarca. Desmarca porque não vai dar, Sabe né? que psicólogo bom faz terapia. É. Porque nós temos os pontos cegos. Eu trabalho numa linha que faz análise de sonhos, pesadelos. Eu não consigo analisar o meu sonho. Impossível. Não tem técnica para isso. É o meu ponto cego o que o sonho está manifestando. É muitas vezes o que eu não quero ver ou eu não enxergo simplesmente porque não está no meu campo de visão de consciência. Então eu preciso de alguém de fora Pra poder para me analisar. ajudar. Olha, eu acho que isso é aquilo, eu acho que isso. Nem próprio. Eu posso ter pós-doc, pós-doutorado em Harvard, em psicologia da saúde, em psicoterapia, seja em que área for. Mas na hora de olhar para mim, eu preciso. Ah, com Isso aí foi até certeza. uma controvérsia entre Jung e Freud, não foi? Nessa questão dos sonhos aí, né? Freud não gostava de analisar o próprio sonho, não, e muito menos que o Jung analisasse o sonho dele. E Jung deixava, né? Jung, inclusive, gostava de trazer os sonhos para o Freud e ter ali os dois ampliando a consciência através dessa análise. Imagina Jung e Freud analisando. Jung gostava disso, Freud. Já mostra umas bases da psicologia aí, né, atuais, né? Isso É, daí, tem gente que é verdade. mais... eu parei ali, né, porque eu não tenho a formação de psicólogo, né, mas eu lembro dessas histórias, dessas controvérsias em cima deles ali, né? Dessa parte mais explorando esse consciente coletivo, né? E o Freud já mais centrado naquela questão da sexualidade, aquela o ser humano é isso daqui, esse animal preso dentro dele mesmo, né? Eu lembro dessa discussão. Desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, Não, não né? tá Mas é não. mais ou menos assim que eu compreendo essa área da A psicologia. psicologia analítica, que é a psicologia desenvolvida por Jung, surgiu dessa briga, dessa dor. E passou anos elaborando esse rompimento com Freud.
E dali ele começou a desenvolver o seu próprio pensamento através de uma ruptura dolorosa. E a gente precisa desmistificar esse negócio da dor, né? Hoje em dia tem muito essa coisa de buscar felicidade, enfim. A dor ela é necessária, ela não é desejável, não é masoquismo, não é gostar da dor. A dor é humana. A dor é humana, faz parte do Do nosso processo, desenvolvimento né? do processo. Então, sentir dor, seja física ou psíquica, é absolutamente natural. Eu falo para meus pacientes: está sentindo dor, você está com tristeza, você está sentindo alguma emoção de equivalência negativa? Nem tem emoção, a psicologia positiva trata isso, né? Emoção negativa. Gente que dá uma equivalência para ela, uma conotação negativa. Mas se você está sentindo tristeza, raiva, nojo, ódio, saudável, Você tá vivo, né? está vivo. Porque isso é É. humano, né? Como você processa, como você entende essas emoções? Do ponto de vista físico, assim, parte ortopédica, vejo que os pacientes têm muita dificuldade de processar a dor física. Muita dificuldade. Tanto que, assim, desde criança, eles são acostumados ao quê? Ah, eu tô sentindo dor, toma remédio. E não conseguem entender que aquele tornozelo, aquele joelho, aquele quadril, ele faz parte do seu corpo. Então você precisa sentir a dor para você entender que é o tecido que tá falando assim: ó, tem algum problema aqui, você não vai olhar para mim? Ou você vai continuar tomando o remédio? Sinalizadora, né? A dor é Sinalizadora. 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 Eu vejo que, assim, às vezes são probleminhas, coisas assim, falta de exercício, alongamento, que causa dor. E vai buscar a medicação. Então, esse E é contexto rápido, né? todo é rápido, Medicação é resolve rápido, rápido. né? Mas isso daí faz parte de um contexto que, não, que igual você está falando, não compreensão de si mesmo, de dor, da dor, de interpretar aquilo de uma forma consciente. Isso daí até motivou a minha interpretação clínica ortopédica mesmo, que é a autoconsciência da dor. Entender o que está acontecendo. Será que aquilo lá está grave? Não está? Qual que é a intensidade? Eu vejo a dor ortopédica como alguns níveis, porque ela tem até uma característica, né? Aquela pessoa que tem uma lesão mais aguda é uma dor aguda. A crônica, ela já tem uma outra via sinalizatória da dor. Então, até o tipo de dor é diferente, e isso é pouco explorado. Por quê? Porque elimina a dor ali com remédio, acabou, você vai lá, cicatriza. Outro processo cicatricial que nem é tão eficiente como o exercício físico, por exemplo, e cria essa coisa de não conhecimento, mais uma vez, né? Não à toa, na psicologia, na psiquiatria, ocorre da mesma forma. A gente está na mesma cultura, na mesma época, né? Que tem os seus próprios valores aí, e de não sentir dor e se sentir, tentar saná-la de qualquer forma e rapidamente, né? É. As dores psíquicas ocorrem o mesmo. Eu vou ter uma depressão, antidepressivo, Ah, tá. eu tenho transtorno de ansiedade, toma, né, um remédio que vai, Político. um ansiolítico que vai combater, enfim, e na verdade o remédio, aliás, isso é uma promessa que veio da década de 90, 80, 90, de que esses remédios em saúde mental resolveriam, né, os problemas ligados à saúde mental. E não resolveram. Nós estamos agora vivendo, nesse momento, com essa percepção, com essa conclusão. Remédios Resolver a causa, né? não vão tirar a depressão do depressivo por si só. Vai amenizar, vai ter lá o Isso. seu componente Claro, ajuda, mas químico, claro. vai tirar a pessoa da cama de repente, não Isso. está conseguindo sair, vai estimular. Sou a favor dos remédios, não sou contra, Mas mas não são a entendo. solução. Precisa de um. Tratamento psicológico contínuo até o psicólogo falar: olha, agora você pode estar liberado, porque é um conjunto, né? Acredito. O remédio, ele vai te ajudar a sair do chão e levantar, mas você precisa tratar com um psicólogo para resolver a causa raiz. Senão você vai ficar dependente do remédio a vida inteira, sendo que a causa raiz você não Também não vai curou. ser funcional, né? É, Porque sim. vai ficar naquela angústia lá,
Sim, bloqueando um sistema ali nervoso, mas com aquela angústia é, não alterando nada ali. com certeza. Ah, Roberto, esqueci de perguntar para você, é curiosidade minha, tá? O que que é arte terapia? No comecinho eu apresentei falando que você tinha pós nisso. Ficou Que curiosa. eu falei, que será que é essa terapia? É através da arte? Não. É isso Gente, uma mesmo? terapia é uma forma muito boa de responder, né? Uma terapia através da arte. Qual arte? Qualquer arte. Não só artes visuais, mas dramáticas, musicais. É a sua Enfim, expressão, né? expressar através de alguma arte emoções, sentimentos que ajudem a pessoa a elaborar o seu mundo interior. Só que de maneira expressiva. Seja com um desenho, seja com uma música que ela apresente para você, que é aquilo que ela gosta, que às vezes demonstra que ela tá sentindo. A gente já faz arte terapia. Ah, é? Quando a gente gosta de uma música, Sim. filme, de um personagem, cria identificações. Só que a gente não aprofunda, né? A gente vai Claro, aprofundar com psicólogo ou claro. com arte terapeuta. O arte terapeuta geralmente tem lá, né, o seu ateliê com a disposição de diversos recursos materiais, vai das tintas para pintar até papéis de diversas texturas, para fazer recortes, colagem, enfim, é um universo. E a arte terapia foi recentemente oficializada como profissão, né, aqui no Brasil. Ela é muito nova. Eu me formei lá em 2009. Foi assim que eu terminei a faculdade. Poucos anos depois, apareceu essa oportunidade de fazer essa especialização aqui no NAP, pertinho de vocês aqui, Núcleo de Arte, Pesquisa e Educação. É a escola bem consagrada nessa área aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade logo depois dar aula nessa mesma formação de introdução à psicologia analítica, né? E então cada vez mais formando arteterapeutas para contribuir para processos de saúde mental das pessoas. Tem gente que prefere a arte do que a abordagem tradicional, que é a fala, né? A conversa. Eu Nossa. particularmente eu prefiro muito mais a parte artística. Ela fala, apesar de eu me comunicar, me expressar, daí foi aprendido, um aprendizado através da dor, né? Da dor, Aquisição. aprender a se expressar. Mas assim, eu acredito que quando você se coloca na arte, você faz uma forma muito mais intensa, talvez, muito mais aplicada, tirando de você algo que estava lá e você se aplica aquilo lá e desenvolve algo tão bonito, tão belo, né? E é diferente de uma pessoa interpretar você de uma forma diferente. Eu, Conversa. eu acrescento, Carlos, a sua fala. Além desse benefício, a arte, ela, quando você está produzindo alguma arte, você não tem tanto filtro quanto Na você fala. fala. Enquanto a gente está falando, tem um ego aqui, o centro da consciência, dizendo, ó, não vai falar bobagem. Ah, entendi. Dado com o que você vai falar, você vai ser Sim. mal visto, você vai ser, ainda mais hoje em dia, nos tempos de É. cancelamento aí. A arte não, a arte tende a tirar esse filtro. Então, quando eu expresso, vamos dizer de uma forma romântica, a alma que está Entendi. bonito, né? Muito obrigada. Então, gente, procurem arte terapeutas. É muito uma abordagem diferente para você cuidar da sua saúde mental. Você vê como tem opções para a Tem, gente é. desenvolver a nossa relação intrapessoal, que também passa pela percepção corporal. Recebo pacientes lá, eu quero emagrecer, estou com dificuldade de emagrecer, vários, né? E, enfim, você escuta o seu corpo. Você percebe que chegou uma hora que deu. O seu É. corpo está dizendo para você, já está bom. E tem uma outra parte dizendo, não, mais. Essa outra parte
psicológica, não é corporal. Sim, não é O corpo não física. precisa mais, Tá em excesso ali, né? né? E passa também pela relação intrapessoal, a relação com a gente. Quantos pacientes chegam com 40, 50 anos sem a noção que existe essa relação intrapessoal? É a desfragmentação que a gente estava falando há pouco, né? Tá? E Não, também olhar para fora, né? Estímulos externos o tempo todo. Me diz aí o que que eu faço? O que eu faço? O que que eu não faço? olha pra. Me escuto, não me escuto. Nossa, hoje em dia, assim, eu vejo. A gente até faz isso, que na Teorias para a Saúde, né? Coloca aquelas imagens assim: você precisa fazer isso. Você precisa. Aprenda a fazer isso daqui. Eu vejo isso o tempo todo. Você abre o YouTube, é só isso. Tipo assim, é pessoas falando pra você: faça isso daqui, faça aquilo ali, faça aquilo pra ficar melhor. E é uma coisa tão individual, né? É. É uma coisa tão própria que a pessoa devia falar assim: não, eu posso até me auxiliar, isso aqui pode ser até uma ideia. Mas não necessariamente essa pessoa tá correta, né? É por isso que você procura o profissional de saúde. Aí eu pego muito paciente, mas muito, que vem perguntando assim: ah, isso daqui eu posso comer porque eu vim em lugar tal. Então, assim, pelo menos eu fico feliz de quando vem e pergunta, do que simplesmente se automedica, auto Sim, faz, enfim, né? E aí, pelo menos o fato de ir procurar um profissional da saúde para perguntar se de fato aquilo é correto, o que que ele acha. já é alguma Ai, coisa. que ótimo. Alívio. É, do que ele começar a tomar que nem. Nossa, quase partei um dia desse. Eu falei, um médico na internet ensinando a fazer whey. Não, eu falei, meu Deus do céu, ainda mais que eu sou formada em qual primeira? Qual que é a minha primeira É, formação? Engenharia de alimentos. Então eu trabalhei com o quê? Com desenvolvimento de produto. E aí você vê um médico completamente assim, descabido, formulando um whey que não tinha nada a ver com nada. Eu falei, meu Deus, e aí vem paciente e pergunta, tia, ainda mais que era criança, posso fazer esse whey? Eu falei, não, meu amor, não pode. Não pode. Isso daí é um Vai. grande problema que eu vejo Nossa. também, assim, são os médicos querendo invadir áreas. É, Então, assim, você vê o médico com uma formação lá, endócrino. prescrevendo dieta. A área dele, não Não sei o que que ele tá estudou. fazendo, né? O que que tá querendo? Tá querendo. É É isso, é isso. dizendo para o isso. paciente o que ele tem que fazer para tratar a depressão. Se Ah, não é psiquiatra, né? Então, eu mas... também recebo, né? Ah, vai fazer exercício, vai viajar. É ah, tá. claro que isso tudo ajuda, mas não adianta nada se a pessoa que está viajando não tiver Acompanhamento. acompanhamento. Ali vai ter aquelas sensações no É uma momento, quando voltar para a vida real, maquiagem, Você, né? você falou uma maquiagem. palavra-chave, sensação. As pessoas não buscam soluções. Estamos num. Olha, tá puxado. É, A gente tá num mundo que é tudo imediatista, né? Tudo é cancelamento. Ninguém tem mais. Eu tenho que tomar cuidado para falar tal coisa. Nossa, eu falo, eu e o Carlos, eu falo, mas graças a Deus que a gente é de boa com isso, a gente conversa, a gente expressa o nosso conhecimento sobre saúde sem medo nenhum. Porque o pessoal tem muito medo, a gente vê isso. Ai, posso falar tal coisa? Eu falo, claro que pode, é o seu parecer, é o sim, seu entendimento sobre aquilo, né? É percepção, a né? sua percepção. Então você pode falar, isso daqui é um jogo aberto, Sim. né? Então, tá, a gente tem realmente que tomar muito cuidado com essas informações soltas pela internet, E né? não só isso, né? Profissionais mesmo que você Sim, escolhe para fazer o claro. seu dia a dia ali, né? Eu vejo hoje todo mundo quer penetrar na medicina, abrindo faculdade de lugares e tal. E assim, é complexo, né? Porque quando a gente tem muitos profissionais aí que se dizem médicos, doutores ali, e a formação às vezes não é tão assim, eles vão querer o quê? Eles vão querer se manter, vão querer o dinheiro deles. E para isso eles vão invadindo. Não tem uma formação em psicologia e fala assim: bom, vou fazer aqui uma pós em psiquiatria e vou atender psicanálise. Assim, e o psicólogo lá, às vezes com anos e anos e anos de formação, tá humilde ali para falar assim, não, vamos com calma. E o médico já vai achar que tá dominando a área, Mas né? qual o objetivo desse médico? É o objetivo do atleta que só tem
o foco na medalha. É, eu escrevo no meu artigo, né, que é basicamente, eu falo o tempo todo no artigo, são os resultados tangíveis. Focados em resultados tangíveis, o que são dinheiro, medalha e tudo que dinheiro e medalha proporcionam. Ou prometem proporcionar fama. E aí que vem a elevação do ego. Agora, pra gente, perto, dá um exemplo. Paciente que você tocou dessa sorte, como que foi o processo, assim, no início e no final, a ajuda psicológica nesse aspecto fez a pessoa, se não tivesse isso, talvez a pessoa ia chegar naquele objetivo, né? Porque a gente, na área de nutrição e um ortopedista barra educador físico, a gente tem o nossa função física, né? Para o atleta chegar na maior performance possível, mas eu penso que sem ele ter uma ajuda psicológica muito grande, para até nos momentos de dificuldade, ele entender que ele precisa passar por aquilo para ele chegar num resultado melhor, enfim. Conta pra gente um Que eu acho que pouquinho. entra até no tema, né? Qual É, que é a importância da psicologia aí aham, do é. atleta, né? Interessante. Bom, eu não sou especializado, né? Fiz pós-graduação em psicologia do esporte, arte terapia e E filosofia, filosofia. né, que faz parte da minha trajetória. Sim. E o trabalho de psicólogos do esporte é muito importante. Eles estão lá junto com o atleta em loco, participa dos treinamentos, Ah, olha que legal. faz um acompanhamento todo ali dentro do contexto, né, do clube, ou seja lá da Entendi. instituição que for, Não né, é um da atendimento equipe. psicológico que eu tô acostumada, tipo, uma salinha. Esse aí é eu que faço. Entendi. Esse sou eu que faço, né? A psicoterapia ou a psicologia clínica. Eu acabei. A gente estava falando de orientação vocacional, né? E todas as ferramentas de orientação vocacional são ótimas, válidas e cada vez mais aperfeiçoadas. Então, façam orientação vocacional que puder. Mas tem a outra orientação vocacional, que é a vida. Que é aquela que te fez perceber, olha, esse meu caminho é muito daqui para cá. A vida vai te dando experiências e você vai conseguindo perceber onde é mais saudável, onde flui mais para você. E quando não flui através da dor, a gente já, opa, peraí, será que é desconforto aqui, não está fluindo, entendeu? Então, na minha trajetória, me fez chegar em 2008 no coaching, e hoje é Ai, combatido, que é banalizado e tem aí as suas razões de selo, porque o que tem se percebido cada vez mais são pessoas que trazem soluções fáceis, passo a passo. Isso acabou ficando atrelado aos coaches, embora tenham-se, eu acredito, coaches profissionais muito competentes. Mas acabou que ficou manchada essa profissão por conta dessas É que todo mundo virou coaching vendas. também, né? Virou coach, um final de semana você pega o diploma. E eu fiz todos os cursos. Eu até brinco, né? Eu posso criticar coach, eu fiz todos os cursos. O básico, o master, fiz também, dentro desse contexto, um curso que é muito útil. Até hoje eu utilizo técnicas, inclusive do coach, eu utilizo técnicas. Quando eu vejo que é necessário, dependendo da necessidade do paciente. Né? Mas daí a prometer resultado ah, tá. tangível, aí eu comecei a me afastar do coach e eu retomei a minha paixão original, a psicologia. E não, peraí, eu estou aqui para ajudar a vencer? Aí eu comecei a me fazer essas perguntas. O atleta chega até mim e me fala, eu quero ajuda psicológica para que eu obtenha o sucesso, que está atrelado no esporte, a medalha, Medalha. taças, a ser campeão. Claro. Não basta ser vice-campeão ou segundo lugar. A Não, isso é medalha fracasso. medalha de prata, Um ruim. atleta, quando é profissional, tem O que. vice-campeão, principalmente no Brasil,
ou o segundo lugar, o terceiro, é fracassado. Eu não estou exagerando. O impacto psicológico Para de quem eles. não vence é fracasso. Mas isso daí é só no Brasil ou é no mundo mesmo? Suspeito que isso se espalhe aí para além das Tá, fronteiras brasileiras. porque eu penso que isso daí é parte do atleta, né? É. Tipo assim, ele quer ser campeão. Se ele ganha o vice, fica aquele gostinho Que podia de ter dado tipo, melhor. olha, podia ter Podia ter feito mais. E eu mais. acho que é isso que é o principal causa, talvez. Você pode até falar pra mim. Isso daí é de ansiedade mesmo, numa segunda tentativa ali Total. do atleta, né? Isso eu acredito que seja até uma questão de cultura mesmo, né? De, não só no esporte. O esporte eu acho que fica mais visível. E tem a medalha, tem o primeiro lugar, tem o segundo lugar. No mercado de trabalho em geral, tem os postos, né? Os cargos, que também seguem a mesma lógica. Se eu não chegar a ser um CEO de uma empresa, não basta. E por aí vai. Né? Se eu não chegar a ser presidente da República, não basta ser prefeito. E aí a gente vai incorporando noções de resultados tangíveis. E é possível. É possível, mas veja bem, olha lá, o atleta chega para mim, de qualquer modalidade, eu quero ser campeão olímpico. Eu já descobri na minha estrutura de ego, desde os 7, 8 anos, que me falavam que eu era bom nesse esporte. E aí ele passa 8, 9, 10 anos, a adolescência inteira. E aí ele vai tendo êxito. Muitos não têm, já desistem. Mas é aquele que tem êxito. Ganha o regional, ganha o estadual, ganha o nacional. Aquilo tudo pode formar, se ele não tiver acompanhamento, um fenômeno que a gente chama na psicologia analítica, principalmente, de inflação de ego. E que é isso? Ele vai entendendo que as conquistas o tornam invencível, imbatível ou não só isso, ou que ao atingir o resultado máximo, a vida dele estará resolvida sob todos os ângulos, É, nossa. financeiro, social, conjugal, psicológico. E aí pergunta para o maior vencedor de medalhas olímpicas da história, Michael Phelps, se as 8 medalhas de ouro que ele ganhou, se eu não me engano, em Pequim ou em Londres, não lembro. 8 medalhas de ouro. Pessoas ralam para chegar numa Olimpíada. Sim. O cara chega e ganha 8 medalhas de ouro. E somado às outras Olimpíadas, é o maior conquistador de medalhas até hoje. Depressão profunda. Eu não sabia, tá? Não sei se eu tô dizendo nada, mas ele tá hoje no Hoje eu quadro não sei como tá, mas ele chegou a escrever um livro. sobre a Não vou depressão. lembrar o nome, mas se colocar no Google aí, Michael Phelps, Depressão. livro Depressão, vai chegar no título do livro que ele escreveu Caramba. com a ajuda da religião, tudo. Ele foi retomando. O maior vencedor de medalhas olímpicas chegou a uma depressão profunda. Então, lógica simples, não basta. O resultado tangível é legal. Não estou aqui fazendo, sabe, Claro. um falso Eu entendi. querendo dizer que o dinheiro não é importante, a medalha não é importante, Eu entendi. o sucesso tangível não é importante. Importante. Ele é importante, ele Mas traz ele- alegria, mas ele não resolve, ele não traz saúde mental. Pelo contrário, Às vezes pode até causar, né? nós temos dados, né, estava pesquisando com a Luciana hoje de manhã, que dados recentes apontam que a porcentagem de atletas com depressão é maior do que a porcentagem de pessoas no mundo com depressão. Que já é alta, né? Tá alta. Altíssima. Que já tá puxado aí. Parece que a gente tá vivendo num boom de burnout. Aqui no Brasil, andei pesquisando também, mas assim, mais ou menos 4, alguma coisa por cento de pessoas diagnosticadas com depressão.
que dá mais ou menos 11 milhões, de quase a população da cidade de São Paulo inteira com depressão no Brasil. Eu acho que tem, assim, Né? aqui no Brasil tem um problema muito grande de E subdiagnóstico também. diagnóstico, exato. A Subdiagnóstico. psiquiatria sofre com isso. Sim, É terrível muito. para a psiquiatria diagnosticar. Não é Uhum. fácil para os psiquiatras. Não se tira sangue E diagnostica É. depressão, lógico. Entendeu? Não Lógico. tem um raio-x. É. É através da conversa, do relato da experiência das pessoas, que muitas vezes só de relatar já tem ali vieses que dificultam até o próprio médico a fechar o diagnóstico. Sim. Então é essa porcentagem diagnosticada. E fora as que não são diagnosticadas. Então, o negócio é alarmante, preocupante. Eu fico pensando assim, quando a gente pensa em pesquisa também, para pesquisar no Brasil é muito complexo, né? Então a gente tem esse subdiagnóstico, tem um rastreio pesquisa que não é tão eficiente, então todo o sistema que foi criado, ele está sendo insuficiente para ser desenvolvido isso, né? E assim, é alarmante mesmo. Você fala aí, eu fico pensando assim, a quantidade, eu fico até meio preocupado. É preocupante, principalmente para nós que trabalhamos com saúde. Claro. E a gente, tá, minha agenda tá lotada, legal, poxa, atingi um nível tangível, Tá. satisfatório. Mas tá todo mundo surtando, tá todo mundo doente, tá todo mundo em sofrimento, transtorno de ansiedade. O Brasil é tido como o país com o maior índice de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. Sua percepção, assim, o que você acha que está levando isso? Você como um psicólogo, que tem vasta experiência aí, o que você, na sua percepção coletiva, você tem algum fator principal que está levando a isso? Você acha que é, por exemplo, um excesso bioquímico, por exemplo, de dopamina através das redes sociais? O que você vê diante disso? Tudo isso e mais um montão de coisa, né? Um conjunto. Né? Mas assim, a gente já até falou aqui nessa conversa algumas coisas sobre isso. Eu vejo, eu acabei de dizer, também faz parte dessa resposta, a busca por um resultado tangível que tenha o significado de sucesso e de bem-estar conquistado. Sendo que na nossa vida não existe isso. A gente vai ter bem-estar e mal-estar o tempo todo até a morte. Eu atendo pessoas com mais de 70 anos que estão aí também buscando autoconhecimento para se livrar de sintomas que não foram tratados no passado por N motivos. Então tem um conjunto de fatores, mas eu vejo que, sobretudo, está naquela percepção da falta de desenvolvimento e de investimento no relacionamento com a mesmo, relacionamento intrapessoal. Autoconhecimento. Tem uma definição de depressão que eu gosto muito. Ela não é tão técnica, mas ela é muito ilustrativa. O que é depressão, afinal de contas? Nessa percepção diz assim, é a perda de si mesmo. É quando a gente se desconecta da gente. Eu já tive episódios depressivos. Vivi isso. Passar por essa vida contemporânea e não ter tido algum episódio de ou transtorno de ansiedade ou de depressão, deu muito não, volta lá. Porque a vida é complexa, cada vez mais complexa. Jovens, por exemplo, hoje em dia têm muito mais opções para faculdade ou para trabalho, que não tenha necessidade da faculdade, um leque de opções infinitamente maior do que eu tive. Isso é melhor ou pior? Eu estou vendo que é pior. E a velocidade também, né? A velocidade que você tem que tomar decisão. Esse contexto inteiro. Como você não vai processar? Assim, eu vejo muito a vida como o tempo todo, uma adaptação. Sim. A gente está se adaptando ali. Então você nasce diante desse contexto todo, você fala assim, nossa, tem 1000 opções. Daí seu cérebro tem que ir para as 1000 opções. De onde que eu vim para onde que eu vou? Exato. E tem que dar certo ainda, porque eu tenho que pagar a conta, né? Por isso, Carlos, que eu fui para filosofia. Por que você não foi fazer uma especialização ao invés de filosofia, que não é diretamente ligada à sua área? Eu vejo que sim, é diretamente ligada à minha área.
Acho que é ligada a todas A as todas áreas. as Todas áreas. as Por áreas. que você não fez especialização em psicologia do esporte? Foi fazer filosofia? Porque eu fui viver essa angústia por respostas do entendimento não só de mim, mas desse mundo contemporâneo, carregado de estímulo. É, É demais. você falou um muito legal, Albert. Eu e o Carlos, a gente às vezes, durante o dia aí, o Carlos mais do que eu até, né? Ele chega em casa já muito estimulado com o trabalho, com tanta informação, ou eu também no meu trabalho, né? Nos meus afazeres. E aí a gente à noite, às vezes até para dar uma acalmada na cabeça, em vez de ficar na frente do sofá vendo TV, mais estímulo ainda, a gente fala, dá uma paradinha, vamos ler. Vamos para a cama, a gente coloca uma luz amarelinha, mais calma, aí a gente vai pro quarto, cada um pega um livrinho de coisa e vai ler. Porque aí isso dá uma acalmada na cabeça. Porque se a gente só ficar no celular fazendo assim, vendo notícia de nada, né? No Instagram, no Sim. Facebook, no qualquer que seja, ou, enfim, na frente da TV, vendo só streamings, seja qualquer, a gente não vai dormir com a cabeça assim, calma, tranquila. A gente não desliga. Você deita e você continua pensando em mil coisas. E aí, quando a gente consegue fazer esse momento mais tranquilo, eu mesmo falo pro Carlos, Carlos, deu umas 9 horas da noite, eu não quero ver TV, quero pegar meu celular, eu vou ler algum livro. Por quê? Porque daí a minha cabeça vai acalmando e o Carlos é a mesma coisa. Ele lê e a gente vai sentindo um soninho e aí dorme. Ontem, por exemplo, a gente não foi ler, a gente foi assistir aquele Batalha do Sei da Netflix É, lá, porque ela tem tudo a ver com o papo hoje, vamos se empolgar. Porque você vê o quanto que a psicologia ali, ela atua na cabeça. Sim. Ontem a gente estava assistindo até uns episódios finais, assim, e foi até Sabe o interessante. que é a Batalha do 100? Sabe que eu não sei? É uma série é uma série Isso. sul-coreana e eles pegam os maiores atletas do país Já ouvi falar. e colocam dentro lá para disputar. Aí era muito interessante porque tinha tudo a ver com o contexto de hoje, porque os atletas, eles fisicamente, eles são todos sensacionais, assim. É sensacional. Tipo assim, você vê a musculatura deles, você vê assim, esse cara, assim, Uhum. é focado nisso, né? E ele tava lá assim, diante da competição deles ali, quando um deles cometia um erro, você via que o psicológico desabava. Desabava. E ele acabava ficando muito pior, ele não conseguia reagir, porque ele estava preocupado muito mais com ele, a preocupação era com ele. Ele cometia um erro, ele desabava. Daí ele ficava para trás já e já perdia, porque era uma competição muito grande em cima daquilo. E daí a gente tava vendo isso daí e falou assim, olha só como que a gente vai Conversar, né? conversar, estimular isso daí. Porque realmente, quando o atleta tá lá no momento de decisão, se ele comete um equívoco, porque às vezes, no momento, não parecia, ele podia se regenerar, mas ele caiu. Daí ele cai, ele desaba naquele momento, Mentalmente. naquele errinho, e isso gera outros erros, e vai gerando uma montanha russa ali que ele acaba, tipo, chegando muito inferior ao potencial dele. Só que é engraçado, a maioria dos atletas, quando cometem esse erro e percebe que ele já está em desvantagem em outro, a maioria desaba. Tem pouquíssimos que, percebendo o erro que ele cometeu nessa primeira tentativa, na segunda, ele psicologicamente ele já corrigiu o erro que ele percebeu e aí ele vai mais forte ainda. E aí isso faz ele ganhar. E se fortalece, daí você vê a diferença do indivíduo Psicológica, preparado psicologicamente é do isso. não preparado ali A naquela maioria competição, né? vai para esse caminho. Eles desabam emocionalmente porque eles viram que eles cometeram um erro. E aí já desandou a prova inteira, vai perder. Pouquíssimos, muito pouquíssimos, percebem que esse erro que eles cometeram vai, na verdade, fazer com que ele não erre na segunda vez. Então ele vai muito mais A resposta, focado. né? Aí ele vai muito mais focado, ele esquece do resto. Ele foca nele. Foca nele. Autoconhecimento.
Ele viu o erro dele, rapidamente a resposta dele psicológica foi boa, e aí ele não comete mais aquele mesmo erro, e aí ele ganha disparado. É muito. Tem um livro que é a base, talvez, uma das referências, entre tantas, da teoria do esporte, chamado Jogo Interior do Tênis, norte-americano, seu nome é Timothy Galway, o autor. Ele percebeu que nos jogos de tênis, acho que ele era coach, né, técnico, ele percebeu que a cada jogada os tenistas falavam alguma coisa. Os tenistas competidores dele. Independente de qual Tá, seja, né, o adversário ou o atleta dele. tá. Mas ele começou a prestar atenção e perguntar para os tenistas: o que você fala quando depois de uma jogada? Ele começou a registrar. Ele desenvolveu o conceito de diálogo interno, que é exatamente o que você está falando, né? Como eu respondo quando algo não sai como eu gostaria. E sim, tem perfis de atletas que já por uma questão genética, sei lá qual, de desenvolvimento familiar, de Uhum, estrutura desse ego, com certeza. que não só lidam bem com a pressão, como desejam a pressão. Só funcionam sob pressão. Para atletas e para outros também. E esses têm essa característica de dar uma resposta rápida e positiva quando falham. Então, Por isso se destacam. Agora, é a maioria? É a minoria? Eu suspeito, não tenho pesquisa para comprovar, mas eu suspeito que sejam minoria. eu também suspeito porque é o que a gente vem vendo nesse Batalha do 100, que é um, Streaming, é um é streaming, ali Tá? uma é uma série, série. é uma Vou série, né? assistir. É Muito muito legal, muito legal, legal. A primeira e a porque segunda temporada. E tem uma coisa muito é, psicológica envolvida nisso, e se eles perdem, eles saem da competição, eles têm que quebrar o próprio corpo dele que tá moldurado em gesso. Olha, E Shima. eles sofrem, Que é porque eles desintegração, cultivam, né? eles é sofrem com o destruindo, eles falam assim, eu vou melhorar mais ainda e quebram. isso, É muito é interessante, assim, isso. a parte psicológica ali da série, sabe? Em cima dos atletas de alto rendimento. Agora, dentro de uma compreensão psicológica, tem aquele que, por questões que a gente não necessariamente consegue perceber facilmente, são melancólicos. O perfil melancólico lá da psicanálise, por exemplo, que tem uma tendência a responder negativamente quando Isso. dá, né? Afundam-se mais ainda quando as coisas. E é um atleta, e é talentoso, e é dedicado, é tudo isso. Só que Só que é o perfil. melancólico, tem uma tendência Mas é melancólica. parte genética mesmo, né? Genética, exato, tem diversos fatores. Não, maravilhoso, maravilhoso, Alberto. Me ajudou muito a entender, porque eu achava que É, por ver essa série aí de atletas, né? Não necessariamente todos são atletas, tá? Tem até bombeiro no É meio, legal. O tem bombeiro é várias. atleta, né? Sim, Todos têm os corpos físicos muito bem não é qualquer preparados. psicólogo barrigudinho, né? Não, É um não. bombeiro. Tem outras áreas, mas assim, todos são muito atléticos, né? Só que eu imaginava que esse atleta que ele viu o erro e já teve uma resposta positiva para corrigir e melhorar, eu achava que era só o psicólogo que ele tem, que deve ser o melhor do mundo, que fez ele ter essa consciência. E Com se, técnicas e, desenvolveu e essa pronto. capacidade, é uma habilidade, né? Pronto, Não. eu falei, não, o psicólogo dele deve ser maravilhoso. E ele já viu e respondeu rapidamente. E você falou de um jeito muito interessante. Talvez não só o psicólogo, mas até a própria base familiar que ele cresceu, a genética A dele, a cultura. cultura, fez com que ele se desenvolvesse dessa forma e tivesse esse tipo de resposta, né? Tem uma coisa, assim, que você até comentou no podcast. Tava só voltando à parte do Phelps ali, que eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, vou aproveitar agora também para fazer. É, você falou que o hiperfoco, ele pode ser bom, pode atrapalhar também.
Quando você falou da questão do Phelps aí, que depressão, ele ganhou tudo. Ele tinha um hiperfoco. Só que ele não teve um descuido, talvez, de outras partes da vida dele. Falou assim: eu sou um ser completo, eu consegui tudo do ponto de vista da minha profissão, meu esporte. Mas e agora? E a outra parte? Você acha que tem um ponto nisso daí? Tipo assim, eu passei a minha vida inteira no hiperfoco. Eu passava 10 horas na piscina, ganhei tudo que podia, só que agora eu envelheci. E agora? Ótima pergunta. Autoestima. Todo mundo precisa, tá? Para as coisas mínimas. Autoestima, no meu entendimento, está ligado a autoconceito. Que é basicamente responder a seguinte pergunta: como eu me vejo? Imagina uma criança que vira adolescente, se torna adulto, sendo atleta, fazendo só isso, dedicando exclusivamente a isso e sendo incentivado e praticamente obrigado a ter esse hiperfoco. Enquanto você dorme, os seus adversários treinam. Putz, eu escutava isso no... É, Enquanto você tá dormindo, o japonês está estudando, Sheila. exatamente. A Senão você não vai, competitividade. senão você não vai passar no vestibular. O que que esse atleta faz? E eu atendo também ex-atletas que passaram comigo quando eram atletas e que na transição de carreira continuaram comigo. Inclusive alguns com depressão. Por quê? Tem a ver com a sua pergunta. A pessoa, quando vai responder como eu me vejo no final de uma carreira ou no meio dela, de atleta, ela responde: eu sou atleta. E mais? E mais? Eu treino, eu me recupero de lesões, eu faço o que a nutricionista Pede. pede, Educador físico o pede. que o técnico então nem se fala, eu sou esse. Então a minha noção de quem eu sou no mundo é exclusivamente um papel. Não é quem eu sou, papel que eu desenvolvo. Poderia ser psicólogo, secretário, padeiro. Então quando a pessoa ela não tem a noção ampliada, e a gente é muito mais do que um papel, que Jung chamou de persona, se a gente não tem essa percepção, quando esse papel não pode ser mais desenvolvido, seja por qualquer razão, lesão ou acabou a carreira, fui bem sucedido, ganhei todas as medalhas possíveis. E agora, quem eu sou? Isso leva à depressão. Não tem outro caminho. E vamos aqui fazer também um importante apontamento sobre depressão. A depressão, então, é a vilã? Poxa, o cara teve como resultado aí, como, entre aspas, prêmio da carreira bem-sucedida dele a depressão. E depressão vilã, maldosa? Não. É justamente a depressão que vai dar a oportunidade para esse atleta, para essa pessoa que passa por depressão, a olhar para dentro. Não tem estímulo maior, não tem condição psíquica melhor do que olhar para dentro do que a depressão. Nenhuma outra situação psicológica vai nos dar isso. Por quê? Porque a gente está olhando para os porque a gente está olhando para soluções fáceis. A depressão não. A depressão, amigão, burnout, então nem se fala. Burnout, assim, deita aí e fica. Eu falo para pacientes, olha, você está apertando com burnout, você está tendo algumas... Burnout não vai te dar opção. Tô na pessoa. Quietinha, a pessoa. Talvez adquira necessariamente aí, pelo que a gente tem visto, uma depressão que vai durar muito tempo. Né? E como é que eu faço? Como é que a gente ajuda essas pessoas? O atleta chega para mim, o que você quer comigo? Quero ganhar medalha. Então tá, você vai fazer o seguinte, é outro profissional. Não vou te ajudar a ganhar medalha. Eu não vou sequer te ajudar a ganhar. Eu vou te ajudar a suportar a derrota. Afinal de contas, além de fazer parte, Sheila, não é difícil a gente entender que qualquer atleta, de qualquer modalidade, aliás, eu acho, se eu não me engano, é o Michael Jordan que fala isso. Dizem tanto que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu acerto tudo, mas ninguém vê as bolas que eu erro. A gente perde muito mais do que ganha. Muito mais.
na vida. E é assim que ele se aperfeiçoa para conseguir acertar mais. Tá? Essa Como é que eu respondo? Já tive paciente, jogador de basquete, que me procurou para melhorar o arremesso de 3. Mas aí agora eu não entendi. Tipo, porque é técnica para ele acertar, mas você acha que Mas psicologicamente eu ele acho que estava tem muito abalado? psicológico, Tal. né? É O É. tudo diálogo, psicológico. o que ele responde para ele mesmo Aham. quando a bola não entra. Ah, entendi, E fora isso entendi. também a pressão, né? Ele tá no meio Entendi. da torcida lá, o lance livre, hora decisiva. Isso daí não é técnica, porque se você pegar um atleta que vai no lance livre é. ali, ele acerta 9 de 10, a média ali é 80%, 90% de acerto. Mas e diante de uma torcida? Ele não treina com essa torcida, né? E o É. problema psicológico dele é pensar assim: se eu errar agora, meu Deus, se esse pensamento for naquele momento, ele vai errar, porque a pressão vai ser muito maior do que ele está acostumado a treinar, né? Exato. Nesse caso, até é bom dar o exemplo da inflação do ego. Porque era um atleta de passagem do júnior para o profissional e já tinha tido experiências diversas aí, atleta desde a infância, né? 7, 8 anos, já estava começando a praticar. E achava, a pergunta que eu fazia era a seguinte: quem você pensa que é? Você tem que acertar todas. É essa a noção. Você não tem que acertar todas, você não vai acertar todas. O que a gente pode trabalhar aqui é como você responde quando você se vê derrotado. Então não é como se vê vencedor. Quem vai fazer isso é o técnico, é a próprio talento dele, a Sim. família. Lógico que eu estou na torcida e eu sou, principalmente no início da minha carreira como atleta, eu ia nas competições e vibrava, participava, Sim. apaixonado por esporte. Eu sou daquele que na Olimpíada de Seul, em Hã? 88, aí já revela a minha idade, né? Mais ou menos. Na Olimpíada de Seul eu tinha 11 anos de idade. E Seul se passava de madrugada. E não tinha essa a chance que hoje todo mundo tem, não, de rever no streaming. É Ou você verdade. via ao vivo, ou via um picadinho lá no Globo Esporte. Né? Eu acordava 4 horas da manhã para assistir qualquer modalidade. Eu sou do tipo que assiste a Olimpíada de Inverno e gosto muito de curling, que muito nem sabe o que é esporte. É aquele do rodinho, do Uhum. gelo. Sim. Né? Então, assim, eu sou muito apaixonado por essa área. Até me perdi no que eu estava falando do E é atleta. do esporte, você falou assim, não é que eu não quero que eles ganhem, né? Sim, exato. Que você é apaixonado, inclusive, pelo esporte, Sim. né? Só que tem a parte da psicologia que é o que você vai fazer quando você perder, quando você errar, né? Quando você tiver evidências de que o bem-sucedido que você projetou não está acontecendo. E quando você erra um gol, quando você perde uma luta, quando você erra um arremesso, principalmente quando tem torcida que está ali dizendo, fracassado. A torcida, quando vai, ela está dizendo, é ruim, não é bom. A torcida não perdoa, não. Não, tá nem aí. Então, tem uma ironia nisso também, né? Uma das coisas que o ser humano, eu aprendi na filosofia, principalmente no existencialismo, uma das coisas que o ser humano mais tem pavor é a solidão. Isso, o sentimento de pertencimento é muito forte, e a gente vai buscar pertencimento sendo bom em alguma coisa, enfim. A ironia é que a gente foge da solidão e no momento mais decisivo de um atleta, por exemplo, ele está solitário. É a hora do arremesso. É a hora. O jogador de tênis, eu acho que o tênis é o esporte mais ilustrativo disso. Não é à toa que o Timothy Galway pegou esse esporte como objeto de estudo. Porque o tenista não tem tempo. Ele erra uma jogada, ele já tem. O cara já está sacando lá. Menos de 1 minuto depois. Aliás, tem um tempo lá limite. Uma resposta muito rápida. Muito rápida. E o cobrador de pênalti no futebol, eu fico brincando, né, meio sério. Eu observo a fisionomia do jogador quando ele vai
do meio de campo para cobrar o pênalti, quando é uma decisão por pênalti, não um pênalti durante o jogo, mas quando é uma decisão por pênalti. E um monte vai jogar, né? Eu No fico finalzinho. observando o sofrimento desse jogador, que aí a experiência, Tá, o ajuda. talento ajudam, mas não. Eu acho que tá. teve até um Porque caso. ali- Pode terminar. por Não, favor. porque ali é um momento solitário. Ele está rodeado por 100 milhões de pessoas. Uhum. Todo mundo, o mundo inteiro assistindo. Se for uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, então nem se fala, um campeonato mundial de qualquer modalidade. Mas é só ele com ele. Eu acho que esses dias teve o Endrick, lá do Real Madrid, o Ancelotti, que é o técnico. Ele ia escolher ele pra bater o pênalti e ele falou assim: eu vi a feição do Endrick e tirei ele. Não teve esse Ótimo. negócio Eu desse não daí? vi, mas é isso. Parece que eu também não cheguei a ver o contexto todo. É o técnico? O técnico decidiu, ó, eu vi a feição dele, decidi não colocar ele pra bater o pênalti. Psicologicamente ele não estava bem. Ele ia colocar o atleta em risco ali e o atleta ele sentiu que não estava preparado. Jovem, né? Uhum. Poderia queimar o atleta, mas ele percebeu na expressão facial do atleta a tensão. E aí, o que causa tensão, ansiedade para o atleta? É o apego, no meu entendimento, é o apego aos resultados de medalha tangíveis como solução Supra-suma de tudo. de né? tudo. Pra resolver a vida dele. Então, o atleta ele não vive as experiências de cada competição. Ele está o tempo todo focado em resultado. Então, uma das coisas muito importantes do meu trabalho com o atleta é isso. Você está tenso porque está focado no resultado. Você está esquecendo que o resultado só vem com performance. Então, vamos focar em desempenho? Entendi. Legal. Esquece o Legal. resultado. O resultado depois você vê lá, acabou. O juiz apitou ou qualquer árbitro determinou o fim da competição. Aí você vê, eu ganhei, perdi. Mas foca no seu desempenho durante o percurso. É o estado de presença. Tem um Entendi. filme antigo que fala muito bem sobre isso, que é Poder Além da Vida. É um ginasta que passa lá por toda a trajetória de competições, muito bom, talentoso, mesmo o enredo, né? Talentoso, muito bem visto, o cara do colégio lá, norte-americano, e que passa por distúrbios mentais, começa a ter alucinação, e ele desenvolve lá o trabalho psicológico e percebe que ele começou a errar movimentos da ginástica quando ele se viu ausente. Isso é a coisa mais comum que tem. Eu estar aqui conversando com vocês, a minha cabeça lá no jogo do São José mais tarde. Só que para o atleta que está submetido à lógica do resultado, que significa ganhar, sucesso, perder, fracasso. É binário. Isso piora, isso coloca ele em qualquer outro lugar, menos na competição. E o que é fundamental psicologicamente para um atleta desempenhar bem a sua função, atleta e qualquer outro profissional, é estar presente, é estar aqui. Focado, né? Tá até meio banalizado isso, meio virou um clichê, mas o que é estar presente? O Mindfulness é uma técnica que ajuda, entre outras meditações, que ajudam a focar no presente. Como focar no presente? Quando a gente estiver estudando a nossa cultura moderna, daqui a 200 anos, vão estranhar, né? Como esse sujeito com tanta cobrança, com tanta pressão, com pouca idade. Então é uma coisa impensável se a gente seguir essa linha de raciocínio. E um atleta vai conseguir chegar à alta performance com a pressão que existe presente nas competições. O mais comum é a gente já estabelecer. Um grande problema que ele tem é o estado de ausência. O atleta talvez ele enxergue só ele atleta. Só atleta. E se ele não for o melhor naquilo, a vida dele acabou.
E a gente pode pegar pra gente mesmo, né? Por exemplo, se eu tivesse ficado depressiva só porque não deu certo a Sheila engenheira de alimentos, Jesus, a minha vida ia acabar e eu ia parar? Não. Existia a Sheila filha ainda, existia a Sheila esposa. E foi se existia... resolvendo E foi através dos conflitos, né? Isso, Foi o que exato, você falou exato, aí durante exato, o exato. podcast, né? Daí você consegue enxergar que existem outras áreas da vida que você também é importante, né? Você também pode se desenvolver e que você é preciso para aquilo, né? Sabe o que é interessante, Sheila? Além, não é só a dor que leva a uma angústia mais forte. É também, como eu tenho destacado. Tá, Mas, por exemplo, eu estou dizendo isso porque eu tenho um atleta que é medalhista olímpico. tá. Dois. Pois. Ganharam medalhas. Chegaram lá. Atingiram lá o Que que é. maravilhoso. É. E daí? O pós-medalha. É muito complicado. Porque é a constatação. Eu tenho atleta, vou até ilustrar com o que ela falou, sem dizer nome, respeitando aí o sigilo, que ela chegou para mim e falou: olha, eu ganhei uma medalha no Mundial, Alberto. Festejei. Abraçamos e comemoramos lá. Aí eu subi pro meu quarto sozinho, com a medalha no pescoço. Aí eu olhei a medalha, peguei ela na minha mão, falei assim: sabe, imagina um vazio que não deve dar. Então não é só pela dor, às vezes você consegue o que se prega como objetivo fundamental para o sucesso, mas aquilo não satisfaz a alma. Não tem nada tangível que satisfaça a alma. Isso é constatação, gente, não é opinião, não, isso é de quem observa e tem a oportunidade de ter a experiência no mundo dos esportes, mas não só nele, de pessoas que chegam a esses estados de profunda angústia ou depressão, ganhando ou perdendo. Sim. Então não é ganhar ou perder, é situacional. Eu até falo com meus pacientes, né, que estão trabalhando essa questão. Além dos papéis que você desempenha, você citou os seus aí, Sheila. Para além deles, para o atleta é pior que ele só tem um papel. Mas nós temos a noção de que além de nutricionista, psicólogo, eu sou marido, eu sou filho, eu sou amigo. Para além de... Pega todos os papéis que você desempenha, descreve aí, faz uma lista, escreve. Tira tudo isso. Ai. Ai, ai. É uma pergunta de psicoterapia profunda. É uma pergunta a se fazer em momentos estratégicos, não se faz para qualquer um em qualquer momento, principalmente quando a pessoa está vivendo o olho do furacão, né? Tá lá, ela só... Assim, é bonito a gente dizer que a pessoa tem que ampliar a consciência dela. Só que essa ampliação de consciência para quem ela é, além dos papéis que ela desempenha, tem que ser gradativa. Não tem como ser rápida. Ela precisa criar redes neurais, né? Neuroplasticidade, Ela entender. construiu a estrutura de personalidade dela num pilar. Você vai lá, você derruba esse pilar. Não. Que fica? Você tem que ter outro, você tem que ajudar a pessoa a construir um novo pilar. Para que assim, agora sim, dá para deixar essa esteira que eu peguei lá no início da minha vida profissional, eu peguei uma esteira. Essa esteira com 30 e pouco está desgastada. Eu não vou deixar essa esteira. Que é a única que eu tenho. É a única noção que eu tenho de percepção, de autoestima, que tem a ver com autoimagem. Como eu me vejo no papel que eu desempenho como atleta ou como... As pessoas surtam quando tem um relacionamento amoroso rompido. Porque ela só se vê desempenhando o papel dentro daquela relação. Surta, literalmente, faz tragédias. É grave o negócio, né? De você não ter noção de que você é, embora seja muito difícil responder essa pergunta, muito difícil.
Internamente, né? A gente precisa de uma psicoterapia profunda para ajudar em anos a responder isso. E olha lá, a gente talvez passe uma vida inteira a responder isso, mas só de buscar, eu tenho noção que eu não sou só os meus, mais que isso. Então eu vou passar a ficar atento. Já muda. Você já dá um pouco mais de repertório para você. O que você gosta de fazer? O amigo na nutrição para você mesmo. É muito. Nossa. E eu gostaria de, agora, Alberto, perguntar uma coisa assim mais pessoal para você. Do outro ali. Esse menino, que aos 7 anos, ser jogador de futebol, foi lutar por isso daí, jogou a peneira lá, viu que não dava certo. Qual que foi o seu sentimento diante de estar com atletas, conseguir um objetivo para eles lá? Qual que foi o seu sentimento disso? O meu sentimento quando ele conseguiu a medalha foi de torcedor, família. Eu acho que eu me senti ali um membro da família pela intimidade que a gente tinha ao longo das sessões. Esse atleta, por exemplo, é um atleta que entendeu que a preparação mental para competições seria feita através de psicoterapia, a minha abordagem. Eu dizia, não, você quer alguém para ganhar, então procura outro que são focados nisso. Tem profissionais focados para desenvolver estratégias mentais para vencer. Mas eu percebi, a minha formação não era a minha. Então, quando ele ganhou essa medalha, eu fiquei muito feliz. Agora, eu me senti realizado profissionalmente no pós-medalha, quando a gente trabalhou para ele não naufragar. Por causa que ele tinha conseguido o objetivo, né? Quando ele vinha em sessões de dizer, estou vendo que não é tudo isso mesmo, vou ter que continuar. Ele mesmo já sabia, já tinha uma percepção de que a medalha não era para estabelecer ali um alecrim dourado, ser superior, dotado de capacidades, que não precisava fazer mais nada na vida com 30 e poucos anos. Então, ali eu percebi, nossa, o trabalho está feito. Legal. Eu particularmente ficaria assim. Nossa, que mas assim, seria uma coisa construção egóica minha. Egóico mesmo, eu posso dizer que a maior experiência que eu tive não foi nem quando um atleta ganhou a medalha, mas foi quando eu tive acesso, porque eu fazia parte da equipe da atleta que conseguiu a vaga na Olimpíada do Rio, em 2016, e eu tive lá uma credencial para entrar, acessar a Vila Olímpica. Nossa Senhora! E ali assistir jogo de futebol com a equipe de vôlei, Bernardinho, assistindo jogo de futebol ali no hall, né? Acessar o prédio onde eles ficavam. Aí eu vou confessar uma coisa diante das câmeras. Não teve como evitar a inflação do meu ego. Com certeza. E aí é legal até para dizer que não tem como o ego não inflar. Gente, isso faz parte do desenvolvimento psíquico. Acontece a gente não estar atentos a isso. Claro. Né? Eu lembro lá mesmo, em loco, eu falei, caramba, isso aqui é um sonho. Tem hora ainda que eu penso assim, eu acho que você sonhou mesmo. Não foi. Isso que aconteceu. Você não estava ali do lado do Bernardinho, da equipe inteira, dentro do setor olímpico, né? Ele pegando elevador com o Nenê, eu lembro, isso foi emblemático. Nossa, que legal. O Nenê do basquete. Ele foi emblemático porque... Né? Oi, Nenê. Né? Eu fui lá carregar o celular, o Bernardinho, posso carregar aqui? Fica à vontade, fica à vontade. Ali não teve como. Inflação de ego é uma ilustração muito oportuna, é a bexiga, né? Você infla a bexiga, o que acontece com a desinflação? É depressão. Nossa. Eu ganho uma dimensão, eu percebo algo que não é, né? O que é diferente de autoconfiança. Qual é a diferença de inflação de ego e autoconfiança? Inflação de ego, eu acho que eu sou o que eu não sou e que ninguém vai ser. É uma dimensão mitológica, né? de achar que é um Deus. Isso acontece, gente. No inconsciente, isso aí politicamente acontece muito. Nossa, não se fala. E aí, quando desinfla, né, eu fico totalmente sem chão.
aquilo não me deu nada. Além de não ter me dado nada agora, eu não sei para onde eu vou. Não sei como reconquistar essa autoestima. A autoconfiança é quando eu sei do meu potencial, eu sei do meu talento, eu sei da minha preparação, eu conto com ela no desempenho na competição. Isso é autoconfiança necessária Uhum. Para poder. para qualquer coisa, para qualquer profissional. Maravilhoso mesmo. Bom, Alberto, só para a gente não se estender muito, eu achei maravilhoso aí as colocações, as histórias que você trouxe e eu achei muito educativo, para ser bem sincero, assim, todas as suas, você tem um controle ali de entender situações, cada um no seu, que eu digo assim, você é um profissional, nossa, espetacular aí na compreensão disso tudo, viu? Eu fico muito grato mesmo de estar conversando com você aí sobre essa parte, que é uma parte que particularmente me encanta muito. E hoje em dia eu dedico muita parte do meu tempo para conseguir fazer com que crianças e adolescentes aí tenham essa construção inicial bem no começo da vida, não somente para o esporte, mas para tentar que ele se desenvolva nesse potencial que eu chamo adolescência aí, de 10 a 18 anos, para que depois que, mesmo que não seja atleta, eles conquistem e se desenvolvam na vida deles, né? Que eu acho muito importante aqui pro Brasil, num contexto geral, né? Sheila, você tem alguma pergunta, Roberto? Roberto, se quiser falar mais alguma coisa também, a gente fica à vontade, isso daí eu acho Eu importante queria pra gente. agradecer simplesmente pela aula que eu tive hoje Aula aqui com o mesmo. Alberto, porque daí você começa não só a prestar atenção em tudo, mas aí às vezes para o seu eu interior e fala, meu Deus, realmente preciso melhorar minha terapia até. Então, assim, muito obrigada, Alberto, por todo o conhecimento que você trouxe pra gente, tanto na área da psiquiatria, da psicologia geral, né, quanto na área do esporte, conhecimentos agregadores para nós e para todo mundo que está vendo, com certeza. Fica aí o nosso convite, né, para você voltar outras vezes, Com para a gente certeza. conversar sobre outros temas Dá também. pra fazer uns Nossa, podcasts com aí, quando tiver certeza. os campeonatos aí, É, pra gente ver algumas coisas diferentes aí, dialogar com também. Ia ser muito certeza. interessantíssimo, na verdade. E também fica a dica para o pessoal, né? Quem quiser contratar o Alberto, a gente vai disponibilizar o contato dele, esse profissional ímpar, para que tenha a honra de participar com o podcast aqui. Então, é isso. Acho que eu perguntei basicamente. É. E Alberto, você quer falar alguma coisa pro público? Fala sobre as suas redes sociais também. Eu acho que é tudo. Somos amigos todos aí. Eu gostaria de deixar você à vontade aí desse momento. Aproveitar para enfatizar para o público, né, procurar a ajuda de todos os profissionais, sabendo selecionar, é importante. Não são todos os profissionais que têm essa visão focada na saúde, no humano, na pessoa, né? Muitos aí procuram em diversas áreas, em todas as áreas tem essas pessoas que estão focadas mais em dinheiro, em fama, selecionar o profissional. Eu costumo até brincar com pacientes que estão começando um processo. Eu falo, olha, você continuar aqui comigo depende de uma série de coisas, empatia, confiança, se rolou, se não rolou. Tem um monte de paciente que chega lá e é outro, que é absolutamente natural. Eu costumo dizer, desista do terapeuta, mas não desista da terapia. Porque a terapia é a maior, no meu entendimento, é a maior prova de que você se ama, de que você se importa consigo mesmo. Entendeu? Então, o que eu posso dizer para o público é isso. Faça terapia, passa por nutricionista, por ortopedista, por todos, mas principalmente aquele profissional que visa a saúde, né? Que visa o bem-estar. E esse bem-estar é fundamental para que a gente passe por essa vida complexa e carregada aí de estímulos e dúvidas, de inseguranças. Esse momento do mundo é um momento de extrema insegurança em diversas áreas. A gente precisa olhar para dentro para buscar a nossa real
e mais potencial segurança nossos. E a vocês, eu tenho uma coisa a dizer honestamente que vem do meu coração, que sou muito grato, não só pela oportunidade de falar do meu trabalho, da minha trajetória, também acaba sendo uma terapia para mim revisitar tudo isso, né? Reconstituir essa trajetória, e que vocês me proporcionaram alegria pela oportunidade, alegria pelo papo descontraído que vocês fazem assim com maestria. Vocês deixam mesmo a gente à vontade Que para bom, falar. que Eu bom, fico muito né, feliz, fico muito feliz. Eu falei para vocês em off que eu tinha participado lá na época das Olimpíadas, que eu fiquei um pouquinho famosinho lá, que vieram TVs me entrevistar, e eu não senti essa leveza que vocês proporcionaram aqui. Então, que bom. Bom, eu me sinto muito alegre, estou saindo daqui alegre mesmo. Que bom. E também por saber que profissionais como vocês estão engajados, estão arregaçando as mangas para ajudar as pessoas a terem uma vida mais realizadora de propósito, de alma, não só de objetivos tangíveis. São importantes, gente, mas não são. Fico muito feliz de ouvir. Viu? até emociona. Até emociona a gente aí, porque assim, querer fazer o bem, querer. A gente sabe que não é fácil, né? É um contexto todo aí que a gente tem que se organizar, que tem que fazer. E eu fico muito feliz de ouvir isso de você, viu, Roberto? Contem comigo, tá? Muito obrigado, viu? Contem comigo, Obrigada. porque tá assim, são coisas que a gente não escolhe. Coisas que a gente não escolhe conscientemente, né? Determinados projetos que a gente engaja, que a gente se identifica, isso tá no DNA, só segue, só vai. Uhum. Né? O chamado acontece de alguma forma. Então vai. Então contem comigo. Muito obrigado. No que eu puder ajudar nesse projeto. Muito obrigado. E você tem redes sociais para a gente colocar o seu QR Code aqui, para as pessoas entrarem em contato com você? Tenho um Instagram. Posso falar? Pode, Pode. opa, fica à vontade. @Oliveira Betos. A gente Oliveira vai colocar. Betos. Eu vou colocar o QR Code aí do cantinho para você aí, com as pessoas que Oliveira quiserem entrar. Betos. Tá lá no meu Instagram, tem algumas coisas que eu compartilho. Tá joia, bom. então. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente.